Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são um novelo do fio Anne da Círculo. Este novelo ele contém 500 metros. Nós vamos utilizar na cor azul, que é a cor 2137. Um fio 100% algodão, ele tem várias cores, você pode escolher a cor da sua preferência. E para conhecer toda a grade de cores deste fio, é só você acessar o site da Círculo que aparece agora para você. E você vai precisar também de agulha de crochê 1,75 milímetros. Então, esses são os materiais necessários para nós fazermos este trabalho. Você vai começar o seu trabalho fazendo 18 correntes pela parte do busto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a 18. Feitas as 18 correntes, você vai pegar uma laçada, pular 1, 2, 3 correntes a partir da agulha e na quarta você vai começar com a carreira de pontos altos. Serão 16 pontos altos no total, um ponto alto para cada corrente. Aquelas 3 correntes que você pulou no início já contam como primeiro ponto alto. Então, trabalhe um ponto alto para cada corrente até o final da carreira. Depois que você trabalhar os 16 pontos altos, você vai virar no canto com 6 pontos. Então, você vai no mesmo ponto do último ponto alto que você fez, na mesma base, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Em seguida, você vai fazer a parte de baixo também com 16 pontos. O primeiro desses 16 pontos também é feito nesta mesma base. 1, e agora no ponto seguinte, o segundo ponto, o terceiro, um ponto para cada ponto correspondente da parte de baixo agora, até o final da carreira. Então, são 16 pontos altos, 6 para virar, 16 pontos altos para outra parte de baixo. Vai ficando assim. Feitos os 16 pontos da parte de baixo da carreira, você vai agora subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Você vai virar o trabalho. Você vai fazer agora mais 17 pontos altos. Então, com este primeiro ponto, vão totalizar 18 pontos altos. Então, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar a 18 pontos, um ponto cada ponto de base. Feitos os 18 pontos altos, agora no próximo ponto você vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. No ponto seguinte, você vai fazer apenas um ponto. No próximo ponto de base, você vai fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora você vai trabalhar 17 pontos altos para finalizar o restante da carreira. 1, 2, 3, 4, até o último ponto de base. Finalizados então estes 17 pontos do outro lado da carreira, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Você vai subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Você vai virar o trabalho e vai fazer mais 19 pontos. Então, contando com este primeiro ponto que você fez, serão 20 pontos altos no total. Um ponto para cada ponto de base. Trabalhados os 20 pontos altos, agora, neste próximo espaço, entre um ponto alto e outro, após o 20º ponto alto,
você vai fazer o aumento. Então, feitos os 20 pontos, você pega uma laçada, no espaço entre um ponto alto e outro, você faz 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, você fez um ponto V duplo no espaço. E agora, você vai fazer novamente 20 pontos altos nos pontos que restaram na sua base. 1, 2, até o final da carreira. 20 de um lado, 20 de outro, ponto V duplo no centro. Finalizada essa terceira carreira, o bojo, ou o busto, no caso, essa parte do busto, ela vai ficando assim. Ó, você trabalha a carreira, uma carreira, contando um lado e outro. Então, um lado e outro conta uma carreira e não duas. De um lado a outro conta uma carreira. Então, você trabalhou 1, 2 e 3. Para a próxima carreira, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar naquele espaço de 2 correntes do ponto V duplo, bem no centro do trabalho, no centro da carreira. Então, vá trabalhando um ponto alto para cada ponto. Então, depois que você trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, chegamos aqui naquelas 2 correntinhas, você vai fazer o aumento sempre nessas 2 correntes, ou seja, sempre um ponto V duplo nas 2 correntes do espaço. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E no restante da carreira, você trabalha ponto alto sobre ponto alto. Então, você vai notar que de cada lado da carreira, de cada lado do ponto V, vão aumentar a cada carreira 2 pontos. Então, 4 no total. Por quê? Porque você vai trabalhar sempre sobre aqueles 2 pontos altos a mais que são do ponto V de aumento, para cada lado do ponto central do aumento. Ó. Agora, você vai trabalhar até o final da carreira, ponto sobre ponto. Então, depois que você terminar a carreira, ela vai ficar assim. Você vai trabalhar agora a quantidade de carreiras necessárias para a largura dessa parte do busto. Então, você vai definir a largura conforme o busto, conforme a largura que você prefere. Você tanto pode medir em você mesma, como você pode medir por uma peça sua, um biquíni, por exemplo. Então, agora é só você trabalhar ponto alto sobre ponto alto, chegou nas 2 correntinhas, faz o ponto V duplo de aumento. Depois segue ponto alto sobre ponto alto. Sempre para iniciar a carreira, 3 correntinhas de altura para você subir, que já equivalem ao primeiro ponto alto. Ó, vai ficando assim. Depois que você finalizar a parte do busto, ó, você não arremata o fio. Você faz 3 correntes. Você deve fazer já a outra parte do busto exatamente igual, como nós fizemos aqui. E você une com o direito das 2 virado para cima. Você une com um ponto baixíssimo as 2 pontinhas dos 2 bustos. E arremata. Ó. Na parte agora da outra lateral, que ficará para o lado de fora, você vai emendar o fio. No primeiro ponto alto, e você vai trabalhar 40 correntes. Uma, 2, 3, 4, 5, até chegar a 40. Depois que você trabalha as 40 correntes, vai ficar dessa forma, lateral. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Você vai trabalhar 40 correntinhas aqui na outra lateral do outro busto. Então, a parte de cima do busto, já com a base para nós começarmos o barrado, ela fica assim. Então, você pergunta, por que nós fizemos essas correntinhas nas laterais e aqui no meio? Para não termos que
fazer a parte de baixo, depois costurar o busto sobre a parte de baixo. Assim, a gente não precisa fazer nenhuma costura com outro tipo de agulha. A gente já tem a base para começar a parte de baixo prontinha. Outra informação muito importante, mas como eu sei que eu devo fazer tantas correntinhas de cada lado? Você vai medir no seu corpo, na altura do tórax ou da pessoa para quem você vai fazer a peça, vai descontar 10 centímetros. Desses 10 centímetros, por exemplo, aqui na nossa receita, a medida é 78 centímetros. Nós descontamos 10, então nós temos um total de 68 centímetros de uma ponta a outra dessas correntes. Ó, esticadinho assim, não repuxando, apenas colocando ó, dessa forma. E medindo, nós temos 68 centímetros. Ah, mas como que eu sei que eu devo trabalhar? Como que eu sei que vai dar esses 68 centímetros? Como eu faço a divisão para as correntes? Então, você tirou a sua medida, tirou 10 centímetros. Aqui ficou 68. Então, se a gente somar aqui, primeiro você vai medir a largura do seu busto. Aqui no nosso caso deu 18. Então, 18 mais 18, 36. 36, ó, mais 2 centímetros aqui. Ó. Mais 1,5 centímetro. Deu 37, vamos colocar. 37 para 68 dá quanto? 37, 47, 57, 67, 68, 31 centímetros. Vamos colocar 30 para arredondar. Destes 30, você divide em duas partes que ficam 15 centímetros. Estes 15 você trabalha em cada lateral. Como nós fizemos aqui. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo do nosso top. Então, agora, para a parte de baixo, nós vamos iniciar da seguinte forma. Nós temos que iniciar aqui com a parte onde depois nós vamos trançar o cordão nas costas. Então, nós temos que deixar um pequeno espaço para iniciar. Como nós vamos iniciar com um pontinho tela, se nós pularmos 7 correntes e viermos aqui para a oitava para iniciar a carreira, ó, a quantidade de leques que nós vamos trabalhar para a carreira ficará menor do que essa outra, onde nós não vamos precisar diminuir essas 7 correntes, porque nós já vamos trabalhar direto sobre o busto e em seguida sobre as correntes. Então, deste lado, ó, nós aumentamos essas 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E voltamos do lado onde nós vamos iniciar a parte de baixo. Pulamos essas 7 que nós acabamos de fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na oitava nós iniciamos fazendo um ponto alto. Dessa forma, nós não perdemos as 7 correntes que nós pulamos no início. Você vai fazer o ponto alto, em seguida você vai pegar uma laçada, pular 2 correntes da base e na terceira você vai fazer um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Você vai pegar uma laçada, pular 3 correntes da base e na próxima corrente você vai fazer um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto. Nós vamos trabalhar nessa carreira, então, o ponto V simples com 3 correntes. Ó, desse jeito, sempre pulando entre os Vs, 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Ó, na quarta corrente, eu faço o ponto V. Sobre o busto, você vai trabalhar numa lateral de carreira sim, na outra não. Uma sim, na outra não. E vai passar aqui sobre essa parte do busto, sobre essa correntinha, sobre essa parte, e vai chegar lá na outra parte de correntes até o final da carreira, trabalhando desse jeito. Lá no final, nós vamos terminar com um ponto alto e o espaço também sempre no início e final de cada carreira, para depois fazermos o trançado da parte de trás. Então, ela vai ficando assim. Depois que você terminar a primeira carreira, ó, vai ficar dessa forma.
Então, aqui no final, você termina, ó, depois do último ponto V, você pula 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Da mesma forma que você iniciou a carreira, ó, ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes. Para iniciar a próxima carreira, sempre deixando esse espaço, 1, 2, 3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço. Viramos o trabalho, fazemos ponto alto sobre ponto alto, ó, no ponto alto de base seguinte, e agora já vamos diretamente para o ponto V e vamos trabalhar no meio dele 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Em seguida, vamos para o próximo V e repetimos. Para todos os Vs de base, nós vamos trabalhar 5 pontos altos no meio deles. Até o final da carreira. No finalzinho, nós terminamos com aquele espaço. Finalizada essa segunda carreira, vai ficar dessa forma. Aqui, terminando sempre com o ponto alto, o espaço e o ponto alto. Agora, nós vamos subir as 5 correntes para iniciar a próxima carreira. Um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Agora, para você repetir a carreira de bases, que são esses pontos Vs, você vai diretamente para o terceiro ponto alto do grupo de 5 pontos da base e você vai fazer nele um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto. Diretamente para o próximo grupo, no terceiro ponto, que é o ponto central, um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Então, a carreira de bases, ela será feita assim. Trabalhe dessa forma até o final da carreira. Finalizada essa terceira carreira, seu trabalho vai ficando assim. Então, agora, você vai trabalhar por 10 centímetros para esta parte de baixo. Então, medindo aqui da primeira carreira, do início, 10 centímetros para a parte de baixo, depois nós vamos trabalhar o bico de acabamento da parte de baixo. É só repetir a primeira e a segunda carreira, ó. A base e os 5 pontos, a base e os 5 pontos. Depois que você trabalhar os 10 centímetros da parte de baixo, ó, veja como fica. Você vai fazer o acabamento, aqui o biquinho de acabamento final. Então, você deve observar que o direito do busto, ó, da parte do busto, ele deve ficar para cima, virado para você, para que você faça essa última carreira, que é a carreira do biquinho. Então, para fazer o biquinho, é bem simples. Que nós vamos iniciar a carreira como todas as outras, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto alto no ponto de base seguinte. Agora, no meio de cada ponto V, você vai trabalhar da seguinte forma: 2 pontos altos, um picô. Então, você sobe 3 correntes, volta na primeira, faz um ponto baixo. Em seguida, mais 2 pontos altos ainda no mesmo V de base. Você vai diretamente para o próximo V e repete esse V duplo com picô. 2 pontos altos, 3 correntes, retorne na primeira, faça um ponto baixo e mais 2 pontos altos para finalizar o ponto V duplo. Você vai trabalhar este biquinho por toda a carreira, vai finalizar com a parte que nós vamos trançar o cordão de correntes depois. Um ponto alto, espaço, 2 correntes, um ponto alto.
Depois que você trabalhar o biquinho de acabamento da parte de baixo do seu top, ele vai ficar dessa forma, você vai finalizar a carreira e arrematar. Então, agora, nós vamos trabalhar a parte de cima do nosso top, o biquinho de acabamento que nós vamos fazer aqui ao redor do busto e das laterais. E vamos trabalhar também o cordão que nós vamos utilizar para amarrar no pescoço. Você vai fazer o cordão para amarrar, primeiramente, dessa forma como nós fizemos aqui nesse primeiro busto. Ó. Nós vamos fazer as correntinhas, então nós vamos emendar o fio aqui nesse espacinho do ponto V do centro do busto. Você pode fazer um nozinho para prender, porque nós vamos trabalhar correntes. Você vai trabalhar 90 correntes ou 35 centímetros de correntes. Depois que você trabalhar os 35 centímetros de correntes, você vai pegar a laçada, pular 2 correntes a contar da agulha e na terceira você inicia a carreira de meio ponto alto. Um meio ponto alto para cada ponto da base, para cada corrente. Até o final desse cordão. Vai ficando assim. Depois que você finalizar o cordão, você vai prender também ali naquele espaço com um ponto baixíssimo e você vai arrematar. Você arremata as 2 tiras. Nós aqui fizemos 35 centímetros cada tira, você pode fazer o comprimento que você desejar. Agora, nós vamos trabalhar o biquinho contornando essa parte de cima da lateral, o busto, toda essa parte da tirinha, ao redor dela. Vamos voltar, vir aqui pelo busto, pela outra tirinha e vamos sair lá na outra lateral. Então, você vai emendar o fio agora, aqui no início novamente. Ó, contando 1, 2 na terceira corrente deste ponto alto da lateral. Nós mantemos esse espaço, subindo aqui as 5 correntes. E fazendo um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Agora, o biquinho, você vai trabalhar na base daqueles pontos V's que você fazia ao contrário e que eram a base para a carreira de 5 pontos. Então, dessa forma, você vai observar onde está a base do ponto V e naquela base você vai fazer 2 pontos altos, o picô, que são as 3 correntes, volte na primeira, prenda com ponto baixo e faça mais 2 pontos altos. Vá diretamente para a próxima base e repita. Os 2 pontos altos é o mesmo biquinho que você trabalhou para a parte de baixo. 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos. Vai ficando assim, forma como se fosse uma florzinha. Quando nós chegarmos aqui, na parte do busto, nós mostramos para você como trabalhar sobre essa parte. Depois que você trabalhar o biquinho sobre a lateral, você vai passar para o busto, fazendo o primeiro ponto V com picô na curva entre a lateral e o busto. E você vai pular 3 pontos altos do busto e vai repetir o biquinho. 3 pontos altos, repete. Pula 3 pontos altos, no próximo repete. Ele vai ficando assim. Você vai trabalhar dessa forma também para a tira. Terminou na parte do busto, vai para o primeiro ponto da tira e faz o ponto V duplo com picô.
Pula 1, 2, 3 pontos, no quarto repete. Uma observação importante, quando você contornar a tira do busto, ó, ela vai ficar assim. Você faz 2 pontinhos vezes aqui na ponta para fazer o canto dela. Senão ela vai entortar assim, vai fechar aqui para dentro. Então, você faz um numa pontinha e um na outra, ó, para ficar retinho dessa forma. Depois você desce contornando o outro lado da tira. E aqui na parte do busto, quando você vier contornando, ó, e passar para o outro busto, você tem a opção de unir um V com o outro, se você quer fechar mais aqui na parte do decote. Então, você escolhe, se você gosta de um decote mais fechadinho, por exemplo, que fique com um fechinho maior até aqui na parte de cima, um pouquinho mais para cima do início dele, você faz o seguinte, quando você passar lá para outro busto, você vai começar o ponto V, fazendo os 2 pontos altos, certo? Quando você for fazer o picô, você faz 1, 2, 3 correntes, você vai lá no picô do ponto V anterior, prende com ponto baixo. Em seguida, você volta naquelas 3 correntes, na primeira delas faz outro ponto baixo para fechar o picô e os outros 2 pontos altos para completar o ponto V. Então, só para você ver como fica, você pode ir fechando aqui um pouquinho essa parte do decote. Aqui nós vamos fazer mais um V e fechar com o outro, depois vamos seguir separadamente, outra vez. Então, aqui nós vamos pular 1, 2, 3 pontos, no quarto nós fazemos 2 pontos altos. Subimos as 3 correntes. Antes de fazermos o picô, nós vamos lá no outro V, respectivo, do outro lado, no outro busto. No picô, nós prendemos com um ponto baixo. Voltamos aqui nessas 3 correntes, na primeira delas, fazemos o nosso picô com um ponto baixo e completamos o V com mais 2 pontos altos. Ó, você fecha um pouquinho aqui o decote e agora você continua fazendo só nesse outro busto. Depois que você terminar o biquinho da parte de cima e das tiras, o seu top ele vai ficar assim. Então, o acabamento ele já dá um efeito todo novo para a peça, ó. Um efeito totalmente diferente para o nosso trabalho. Então, agora você vai arrematar essa parte, você termina o biquinho deixando aquele espaço, então fazendo um ponto alto sobre ponto alto, espaço, ponto alto sobre ponto alto. E você arremata. Agora, nós temos que fazer o cordão que nós vamos utilizar para trançar na parte de trás. Nós vamos virar o nosso trabalho para o avesso, depois temos que fazer o acabamento de todos esses fios que sobraram ali de emendas, de início, final de carreira. Para o melhor acabamento desses fios, você pode utilizar a agulha de tapeçaria, para esconder todos esses fios e depois cortar. Agora, para esta parte, que nós vamos trançar aqui na parte de trás, ó, nós vamos fazer o cordão para passar aqui por estes espaços, entre um espaço e outro. Para você fazer o cordão para trançar na parte de trás, você vai fazer 1,15 m de correntes, fazendo a laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Então, você vai trabalhar esse cordão de correntes até atingir 1,15 m. Feito o seu cordão de 1,15 m de correntinhas, você vai agora trabalhar uma carreira de meio ponto alto sobre ele. Então, você vai pular 2 correntes a contar da agulha, na terceira, você vai começar a sua carreira.
meio ponto alto para cada corrente trabalhada. Vai ficando assim. Depois que você finalizar a carreira de meio ponto alto, ó, ela vai ficar dessa forma, você vai arrematar. Estes fios agora aqui do finalzinho, você pode esconder aqui por alguns pontos. A mesma coisa para a parte de baixo, depois você corta. E antes de você trançar este cordão na sua peça, você deve arrematar todos os fios de início e final de carreira para finalizar trançando esse cordão. Termine para o avesso. Esse de cima você já pode cortar. E esse de baixo você faz a mesma coisa. Então, todos esses fios aqui que sobraram no seu trabalho, você pode colocar numa agulha de tapeçaria, ó, e arrematar pela parte do avesso, sempre. Ó, depois que você faz mais um nozinho de arremate, você vai escondendo esse fio por entre os pontos do seu trabalho. Por isso que fica mais simples fazer com essa agulha. Ó, é uma agulha sem ponta e que facilita passar o fio ali pelos pontos do avesso para depois você cortar, para não cortar logo lá onde você fez o arremate. Então, você faz assim, para todos os fios. Depois que você deixar a sua peça limpinha, com os fiozinhos soltos todos arrematados, ela vai ficar assim. Então, agora você vai, ó, com o direito para baixo, ou seja, o avesso virado para você. Você vai dobrar o trabalho dessa forma. E você vai trançar aquele cordão que você fez com meio ponto alto. Então, a gente vira a peça agora desse jeito, cabeça para baixo. A gente coloca ali por baixo do primeiro buraquinho uma parte do cordão e aqui a outra. Ó, você divide bem em partes iguais para cada lado e você começa a trançar. Você pode trançar em todos os espaços ou você pode pular um e trançar no próximo. Então, nós vamos pular um, trançar no próximo. Se você fizer um cordão mais fininho, você pode passar em todos. Aí vai da sua preferência, ó. Nós cruzamos, você pode fazer da forma como você achar melhor. Pego uma ponta, pulo um buraquinho lá por baixo, vou na próxima. Deixo à espera. Agora, eu pego a outra ponta, pulo um buraquinho, vou no próximo, introduzo o cordão. Com o mesmo cordão, eu pulo um buraquinho lá do outro lado, vou no próximo e cruzo. Agora, eu pego o que eu deixei à espera, pulo um buraquinho, no próximo eu cruzo. Com esse mesmo cordão, eu pulo um buraquinho, no próximo eu cruzo. Pulo um buraquinho, no próximo eu cruzo. Com este mesmo cordão, eu pulo um buraquinho, no próximo eu cruzo. Pego o outro, pulo um buraquinho, no próximo eu cruzo. Pulo um buraquinho, no último eu finalizo. Pulo um buraquinho, no último eu finalizo. Ó. E você trançou e amarra depois quando você vestir. Ó.
Fica um efeito super legal nas costas e existem várias formas de trançar. Você escolhe conforme a sua preferência. E dessa forma, ó, que nós vamos só fazer um nozinho para você ver. Ó, dessa forma você finaliza o seu top croppé. Ó. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um top croppé de crochê. Criação exclusiva da nossa equipe.